quantidade de informações, de notícias que a gente tem na página da Rádio Cidade no Facebook e agora também no Instagram. Então, convite aí para que você siga a página e também se inscreva no nosso canal do YouTube, do Jornal Alto Jacuí e da Rádio Cidade. Ambas têm canal no YouTube e a gente vai começar a divulgar mais isso, né? Em função aí de algumas mudanças que o Facebook está promovendo, entre elas a exclusão das lives, né, que após 30 dias de transmissão, elas são automaticamente deletadas pela plataforma. Então a gente vai começar a educar os nossos internautas a buscar esse conteúdo também no YouTube, onde ele fica lá armazenado e pronto para pesquisa. Muito bem. Estamos aqui com a querida Letícia de Campos Poikert, né? Ela que é embaixadora da Febracis, do Método CIS aqui no Rio Grande do Sul. E eu começo dizendo aqui que o Método CIS a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando do maior treinamento de inteligência emocional do mundo. E que é dia melhor para a gente entrevistar a Letícia do que hoje, né? Que ela acabou de chegar do Método CIS presencial, que ela esteve participando lá em São Paulo, inclusive subiu lá no palco, né? Deu seu testemunho lá para todo mundo, lá mais de 5.000 pessoas lá em São Paulo. E hoje está aqui com a gente para contar para a gente uma grande notícia, né? Que pela primeira vez na história Ibirubá vai receber o Método CIS, né? E aqui já vou dar um spoiler, né? Que antes a gente conversava em off aqui, que a Ibirubá vai ser a única cidade do interior do Rio Grande do Sul que vai estar fazendo essa edição do Método CIS Global. Boa tarde, Letícia. Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Andrei? E a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, né? Sempre uma satisfação muito grande poder ocupar esse espaço, trazendo sempre coisas significativas para a nossa comunidade, né? E é um dia realmente muito festivo, muito feliz, né? Porque ele coroa um momento, um trabalho, né, que vem sendo desenvolvido. Tu esteve, antes da gente entrar aqui no assunto aqui de Ibirubá, Letícia, eu queria que tu contasse um pouquinho como foi essa tua experiência. Tu já esteve participando de outras edições presenciais do Método CIS, mas eu acredito que essa tenha tido um símbolo especial para ti, né? Com certeza. É difícil até descrever, né, Cristiano, o que é a sensação de poder participar desse momento, né? Porque nessa edição, se não me falha, eram mais de 11.000 pessoas, né, ao redor do Brasil e do mundo. Só no nosso presencial ali em São Paulo, cerca de 5.000 pessoas, e os demais espalhados, né, no Método CIS Global, que é esse transmitido, né? E é indescritível porque faz parte de um movimento, faz parte de um trabalho que, de alguma forma, como eu sempre falo e o que eu falei no próprio palco, eu nunca busquei o pódio, não foi esse o objetivo, né, de estar no ranking das pessoas que mais vendem Método CIS, enfim, porque o que me levou até esse palco foi a missão. Quando eu estou diante de qualquer pessoa, de qualquer cliente, eu sempre estou pensando naquilo que vai transformar a vida dela como transformou a minha. São apenas 2 anos de Febracis, mas eu praticamente não me reconheço da minha versão anterior, porque a gente não tem, às vezes, a compreensão exata do quanto as emoções, elas têm um papel preponderante na nossa vida, nas nossas decisões, mas não só isso, especialmente nos nossos resultados. Então foi incrível, né? Como eu digo, dá um mini infarto na pessoa, né? Quando o teu nome, então, enfim, é chamado. Eu estive com o Gustavo Sampaio, que é um Master Trainer da Febracis, e eu não tinha muito tempo para falar, então a gente tem que escolher muito bem as palavras, né? Mas com certeza foi algo assim que surreal, que transcende, né, a expectativa que a gente possa ter. Que legal, isso é sensacional. E eu lembro muito bem, eu estava até fazendo uma pesquisa aqui para recuperar algumas histórias aqui, né, Andrei? Quando tu fez a matéria com a Letícia lá no espaço lá da Maria, lá no Spazito, né? Aonde a Letícia estava lançando a Febracis aqui em Ibirubá, né? Muito nervosa ainda na entrevista, né? E hoje ver essa mulher aí, né, completamente conectada e sabendo exatamente onde cada palavra é colocada e como ela significa tanto, né? E eu queria que tu trouxesse agora, Letícia, um pouco essa ideia do o que é reprogramar a raiz dos seus problemas e construir uma vida extraordinária. Exato.
Eu acho que muito bem, essa busca foi muito pertinente, né, Cristiano, porque eu acho que a maior coerência que a gente vai ter em qualquer trabalho que a gente for executar, independente do segmento e da área, você tem que viver aquilo que você prega, aquilo que você vende, né? Você tem que ser um apaixonado por isso, em primeira mão. Então, essa inauguração aconteceu, né? Eu comecei na Febracis em final 28 de fevereiro de 2023, eu assinei meu contrato com a Febracis. E essa inauguração, como microfranqueada, aconteceu em 25 de 9 de 2023. E naquela oportunidade, é muito interessante dizer isso, porque apenas comigo, mais 6 pessoas de Ibirubá conheciam o Método CIS, né, que eu tenha conhecimento e que tinham ido através da minha plataforma, do meu convite, né, que confiaram nisso. E a gente olhar para trás agora, que já superou aí 200 e tantas pessoas que participaram desse treinamento depois desse plantio, é algo assim que eu não poderia imaginar naquele momento, né? Eu sabia que estava diante de uma coisa muito grande, por isso que as pessoas às vezes perguntam, tá, mas isso é mais um treinamento? Isso é mais um curso? Não, esse é realmente consolidado, validado como o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. E isso que às vezes parece que não seria algo acessível para nós, mas é justamente uma oportunidade que a gente tem. E quem está no Método CIS sabe, né, que ele tem propósitos que são muito maiores, inclusive, do que aquilo que a gente muitas vezes vai buscar. Então, a gente tem uma oportunidade, né? E eu acho assim que se por alguma maneira está plantando isso na nossa comunidade, é porque aqui a gente tem pessoas com muita capacidade para irem além, né? Porque o Método CIS, em resumo, ele vai te dar identidade. Ele vai te dizer exatamente quem você é, quais são as tuas capacidades, apesar do que o mundo te diz, e, por consequência, os méritos, né? Ele é muito da meritocracia, de buscar alta performance, de qualquer resultado que você queira, você poder se apoderar disso. Então, eu sou a maior prova viva da transformação, vivo um lar totalmente diferente. Criação de filho nem se fala. Eu acho que quem tem filho pequeno, os ganhos que tem por estar no Método CIS, porque você entende qual é a linguagem de amor. Porque o teu filho, às vezes, a gente dá muita coisa, dá os ensinamentos, mas o que eles precisam, de fato, é muito pouca coisa. É um tempo de qualidade, uma atenção, mas uma atenção que vai lá na emoção. Muitas vezes a gente quer dar aquilo que faz sentido pra gente e não pra eles, né? Essa é a grande questão. Andrei, tá quietinho aí? Eu estou compartilhando aqui o link com os grupos do CIS e o pessoal já está se conectando. Mas, Letícia, a minha história contigo começa um pouquinho antes do CIS ainda, né? Eu tive o privilégio, o prazer, né, a oportunidade de conhecer a Letícia de 2020. A Letícia que em dezembro de 2020 sentou aqui na cadeirinha aqui fora esperando uma oportunidade para falar aqui no microfone da rádio, para divulgar oportunidades de trabalho. A Letícia da Link Pessoas e Negócios, né? A Letícia que tinha uma missão aqui nessa comunidade, nessa região, de conectar, né, as pessoas com as oportunidades, né? Ela via que tinha muitas oportunidades e via do outro lado do balcão muitas pessoas esperando uma oportunidade. E em algum momento ela se colocou como elo, como a ponte, né, que levou as pessoas até as oportunidades para elas melhorarem de vida, para elas prosperarem. Então a Letícia do Método CIS de hoje, ela já tinha nascido, já tinha se construído como uma liderança lá atrás, né, formada em administração de empresas, fez pós-graduação, fez mestrado e conseguiu... inclusive teve um período dando aula na Unicruz, né, Letícia? Não Exato. sei se teve mais a outra instituição que você também pôde lecionar, mas já se via alguém ali muito obcecado por ajudar pessoas, né, por fazer as pessoas encontrarem sentido e sucesso. E a primeira transmissão ao vivo que a gente fez com a Letícia aqui foi em 10 de dezembro de 2020 e foi na página da Rádio Cidade, aquela secundária, Cristiano, que nós temos, a amarelinha, né? Nem éramos ainda consolidados aqui na página que estamos hoje no Facebook, com mais de 75 mil seguidores. Então, naquele momento, a Letícia veio aqui divulgar vagas de trabalho. Passou-se alguns meses, né? Em janeiro de 2021,
a Letícia voltou aqui para o estúdio. Fevereiro de 2021 ela voltou, aí a gente estabeleceu um contato mais próximo, porque esse conteúdo era importante para a gente divulgar aqui na rádio, né? E a Letícia começou a trazer, além das vagas de trabalho, também alguns insights, né? Algumas reflexões sobre gestos que melhoram o ambiente de trabalho, né? Como aumentar o comprometimento da equipe, como melhorar o rendimento, como qualificar a sua produtividade no ambiente de trabalho. Então ali já vinha se construindo aquilo que a gente está vendo hoje, né? Isso, eu faço essa reflexão porque algumas pessoas vão olhar para a Letícia hoje e vão dizer, nossa, do dia para a noite isso aconteceu, né? Caiu do céu, essa mulher está agora bombando, está aí, né, em todos os materiais de divulgação com o Paulo Vieira, falando de coisas extraordinárias, mas não vão lembrar, talvez, da Letícia que grameou tanto para chegar até aqui, né? Então, Letícia, você merece, você está no lugar que você merece, você vai alcançar muito mais do que isso. Para quem não sabe o que é o método CIS, como você resumiria? Primeiro, né, obrigada, Andrei, por buscar toda essa retrospectiva, né? Eu acho que como eu falo, a coerência que as pessoas talvez vejam em mim, a credibilidade justamente é porque o Paulo sempre fala para nós, né? O Paulo Vieira sempre fala, não existe nada que resista a uma ação focada e massiva. Você tem que ter a visão e perseguir ela, né? Porque às vezes as pessoas estão muito perto, mas já estão muito cansadas. Mas às vezes aquele fôlego a mais é o que vai fazer a diferença, né? E método CIS, então, é o que eu passei a viver. E eu acho que o resultado, ele começa a aparecer no momento que você vive, de fato, dentro do teu lar e dentro das tuas relações e com as pessoas e com a comunidade, começa a exercitar o crescer e contribuir. E hoje, se eu tivesse que resumir, Andrei, todo esse esforço que eu comecei a minha empresa na pandemia, em 2020. Eu abri a minha empresa em outubro de 2020. Na pandemia, onde estava todo mundo muito inseguro com tudo, inclusive eu. E hoje eu me vejo como ponte. Eu me vejo justamente como o ramo para as pessoas florescerem. Porque, às vezes, as pessoas vão passar por mim. O conteúdo não vai nem ser meu. Ou, né, ou vai passar por um método CIS através de um convite, ou de eu ter feito esse movimento para agora fazer esse esforço para proporcionar isso para a comunidade de Birubá. Né? Trabalhar, organizar, ir atrás das pessoas para que o evento realmente flua, aconteça com a magnitude que ele merece. E hoje eu me vejo muito como isso, como um ramo para as pessoas florescerem. Cada um vai lá e vai trazer os seus ganhos, né, os seus resultados. Mas resumir método CIS, agora tu me desafiou, né, Andrei? Resumir método CIS. O método CIS é uma imersão de 4 dias, são 60 horas de treinamento, com horários muito extensos, né? Ele começa o primeiro dia de tarde, os outros dias 10 da manhã e vai até altas horas da noite. No último dia ele vira à noite. E tudo tem um porquê, né? Antes de eu explicar um pouco do que é método CIS, eu quero dizer que eu acabei de vir da edição 243. Ou seja, 243 turmas já aconteceram com públicos imensos, né? Por exemplo, essa edição, 11 mil pessoas. E todos indo do início ao fim. O que significa isso? Que não é uma coisa vaga. Não é uma motivação barata. Então, método CIS, de maneira muito simples e tentando resumir, ele vai te dar a tua identidade. Nessa edição, a Camila Vieira, né, falou muito a respeito do estado de não perdão. E a gente vai vendo que tem algumas palavras-chave que são tratadas especialmente com maneira de ciência, e depois ele vai te explicar como que você sente isso, né? Como que essa ciência está muito bonita, rebuscada no papel, mas e na minha prática? Como é que eu sinto isso? Então, sim, tem alguns pilares, algumas palavras que são chaves, que é a autorresponsabilidade, que é a gente poder encarar com muita verdade e humildade o teu estado atual e saber que você se trouxe até ali. Né? Eu falo sempre assim, você pode estar se sentindo cansado, mal, enfim, vai fazer um exame de sangue, né? Vamos pegar um exemplo para ficar mais ilustrativo. Vai fazer um exame de sangue, vai ter 2, 3 pontos ali, talvez que você vai dar na trave, né? Não tá legal, precisa olhar. Você gosta de ver um resultado ruim no exame de sangue? Ninguém gosta, né? Muitos não fazem para não ver.
Mas quando você viu, você pode tomar uma decisão, né? Então, assim, teu colesterol tá alto, você vai achar meios, medidas para resolver isso. E quando a gente traz o termo autorresponsabilidade, que é muito tratado dentro do CIS, o que significa isso? Que por ação ou omissão, você se colocou nessa situação, nesse quadro, nesse diagnóstico, né? E assim é com todas as áreas da nossa vida. Meu relacionamento conjugal não está bom. Né? Que é uma coisa que as pessoas dizem que é normal. Mas não é normal, é comum. Você se casou para ter um relacionamento de felicidade, de alegria, de conquista mútua, de crescimento conjunto. Então, às vezes a gente diz assim, mas isso é normal. Os casais não se dão bem, a mulher fala do marido, o marido fala da mulher, isso é normal? Isso pode ser comum, mas não é normal. Então, ele vai te trazendo chaves nesse sentido a respeito de todos os pilares da tua vida. O que hoje você está tratando como normal, mas que pode ser apenas comum? Que não é para isso. Você não se casou para isso. Senão você não teria se casado. Né? Mas, às vezes, conhecer essa autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade dentro de todas as áreas da nossa vida, é um dos pilares que é tratado no método CIS. Então, ele entrega muito essas questões que trazem dor. Mas é a dor que faz a gente se movimentar. Muitas vezes é isso que vai fazer a gente agir, né? Então, método CIS, ele vai restaurar a tua identidade, tua capacidade, teu merecimento. Tem coisas que a gente recebe de pai e mãe, de família, de pessoas que a gente convive desde a infância, e às vezes não são nossas. Mas a gente nunca teve a consciência para entender, não, eu não compactuo com isso, eu não penso dessa forma. Né? Mas, então, Letícia, clareia. por que a gente vê no método CIS pessoas bem-sucedidas, pessoas empresários, né? Pessoas que têm um patrimônio gigantesco? Por que eles estão lá? Eles não são já consolidados? É uma ótima pergunta. Cada vez mais, Andrei, e me chamou a atenção porque o último método CIS presencial, né, que a gente está são 11 CIS participando, ou como embaixador, promovendo, ou então como aluno. E me chamou a atenção, eu e o Guilherme comentávamos até o quanto cresceu os setores, porque no método CIS presencial tem 3 setores, Diamond, Bronze e Bronze no final, Black no meio e Diamond em frente ao palco. E a gente estava em Joinville no ano passado e o setor Bronze, que era o mais simples, né, ele era em maior número. E a gente percebeu que inverteu a ordem agora nesse de São Paulo. Por quê? Porque cada vez mais pessoas já que são muito bem-sucedidas estão procurando. E eu acho que essa é a maior lição que fica para nós, né? Humildade de aprendizado. É você saber que quando você destrava um nível, existem outros. Tem coisas mais profundas, tem outras maneiras de aprender. E você convivendo com pessoas, né? Porque o ecossistema é maravilhoso, alguém carrega o milagre que você quer. O que significa isso? Às vezes você está ali numa mesa, fazendo uma atividade, ou então fazendo uma refeição, e você se conecta com alguém que já superou algo que hoje parece impossível para ti. Né? Alguém que já vive patamares diferentes. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma referência, inclusive o Paulo citou ele novamente, porque não lembro agora qual é o número de alunos que ele designou para essa edição, que é o seu Pedro Brair, né? Não sei como que pronuncia, que é simplesmente o dono da rede de farmácia São João. Que é um exemplo para todos nós, né? Só aqui em Ibirubá a gente tem 3 farmácias São João. E aí as pessoas perguntam, mas o que o seu Pedro está fazendo lá? Porque eu acho que o método CIS ele já fez 4 ou 5 vezes. Ou seja, ele se coloca numa humildade de aprendizado, se coloca em meios de conexão, porque sempre há algo mais. Como o método CIS ele trabalha nossas crenças mais profundas, e eu falo isso porque vivi pela 3ª vez como aluna. Acessei coisas que eu não esperava acessar. Por quê? Porque é como uma cebola, você vai tirando as camadas. E às vezes alguma coisa mais entranhada, mais profunda, que você não tinha dimensão de que afetava teus resultados e tua vida né, corriqueira, cotidiana, agora do momento atual, elas têm impacto. Então, acho que a chave disso, Andrei, é assim, os grandes players do mercado hoje, eles estão vivendo muito fortemente isso, humildade de aprendizado. Quem de nós não tem coisas para aprender? Se me falarem sobre astrologia, astronomia, culinária,
O que eu sei? Qual é o meu conhecimento a respeito dessas coisas? E assim a gente vai pegar qualquer área da ciência e a gente vai ver que a gente é muito ignorante. O que é o ignorante? O ignorante é que ignora aquele conhecimento, ele não teve acesso. Então, a humildade de aprendizado, eu acho que é o que falta muito para nós, como seres humanos, para se desenvolver. E aí eu vou aproveitar e vou fazer um adendo aqui, porque cada método CIS, né, as pessoas me perguntam, poxa, mas tu tá lá, todas as edições é sempre igual? Não é sempre igual. Toda vez é diferente, a gente tem surpresas, né? Vocês me corrigem se eu estou errada, mas eu acho que é Marcos Rossi, o nome é um palestrante também renomado a nível de mundo, ele faz palestras. Ele nasceu sem os membros inferiores e superiores. Ele tem um toquinho só do braço, assim, e não tem as pernas. E ele subiu ao palco e fez uma inserção para nós ali de uns 30 minutos. E o cara, pensem só, ele tem 2 filhos, ele é surfista, ele é skatista, e agora ele fez carteira de motorista e já dirigiu, inclusive, carros de rally. E o que ele quer? Qual é a mensagem que ele quis deixar para nós? Que nós não temos problema e que a limitação que a gente tem, seja qual for, ela está na nossa mente. Porque ele não tem pernas e não tem braços, surfa, anda de skate e é piloto de rally. Eu não faço nenhuma dessas 3 coisas. E tenho todos os membros. Então, ele quis provar para todo mundo que a gente tem que desenvolver a nossa mente, porque é ela que vai nos levar. Falam que o método CIS é uma lavagem cerebral, até falam isso de forma a querer atingir ou dizer que o coach tá fora de moda, Letícia. O que você fala para as pessoas que trazem essa mensagem? Eu vou também ser um pouco, enfática em relação a isso, porque eu mesma sofri essa pergunta. Poxa, agora você transformou em coaching. Não, antes, quando eu tinha 2 graduações, 2 pós-graduações e mestrado, eu já era muito respeitada pelo meu currículo, que eu não sou melhor que ninguém, mas é um belo currículo, academicamente falando. Então, o fato de eu ter me tornado coach só me deu uma caixa de ferramentas a mais. Não apaga a trajetória que eu já tinha a nível profissional. Inclusive, eu digo, me tornei uma profissional muito melhor. Queria ter tido acesso a isso muito antes, né? E então hoje, e o Paulo atualizou todos esses dados para nós, as maiores universidades do mundo, e vamos pegar aí Estados Unidos, Inglaterra, até na Europa, as maiores universidades do mundo têm formações em coaching em toda a grade curricular, da maior parte dos cursos tem formação em coaching. Caríssimo, por sinal. Por quê? Porque já é uma outra mentalidade, outra maneira de acessar. Né? Países de primeiro mundo. Por que são de primeiro mundo? Porque estão desenvolvendo o quê? O que tem que ser desenvolvido. E quando falam que o CIS é uma lavagem cerebral, a gente só confirma. A gente diz, sim, é uma lavagem cerebral. Graças a Deus, que coisa boa. Lavou um monte de coisa que eu estava carregando que não era minha. Um monte de crença, um monte de situações limitantes que não estavam me ajudando a progredir ou não estavam me deixando de enxergar a pessoa que realmente eu nasci para ser. Cris. Estou aqui refletindo e tudo que a Letícia está dizendo, eu estou tentando fazer um review aqui, da minha participação no método CIS, porque de fato é uma imersão que ela demanda muita decisão pessoal, em cada momento, Você tem que tomar a decisão de ficar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã lá na formação. Você tem que tomar a decisão de estar no plenário nos horários estabelecidos, Você tem que tomar a decisão de, querendo ou não, sendo como se diz, introspectivo ou não, de trocar com o outro que está do teu lado, a experiência que tu está vivendo. Você tem que se desamarrar de várias coisas que tu... Camadas de orgulho. Que tu acha que tu tá completamente certo e tudo mais e tal. E a metodologia... E é assim, eu acho que não foge muito, viu, Letícia, da ideia de lavagem cerebral, Porque eu acho que a gente precisa mesmo disso, Porque o nosso cérebro, ele é programado durante a nossa vida toda de um jeito, que é... não estou dizendo que ele é errado, mas talvez ele não está preparado para todos os desafios que o mundo vai te
apresentando todos os dias, né? E no momento que tu pega, é que nem quando a gente tá em casa, né? Dá aquela faxinada em casa ali, tira tudo do lugar, bota de novo, né? Bota cada coisinha ali, aí depois tu olha para aquilo e diz, nossa, como ficou legal, como é que eu não fiz isso antes, né? Então é assim, eu acho que é assim uma lavagem, né? Tirar tudo aquilo que tá ali complicando ali, embaçando a coisa para te ter uma visão mais clara das coisas, né? E o desenvolvimento humano é uma coisa que a gente sempre deixa de lado, né, Letícia? Eu acho que o método CIS tem um pouco essa perspectiva, assim, né? Quando você vai, por exemplo, eu vou falar a verdade, assim, ó, eu não entrei nessa tua vibe aí, Andrei, dos bem-sucedidos, né, que fazem o método CIS, né? Eu tava lá no bronze, lá, né? Tava lá digamos assim, num público, né, que tudo é muito novo, né? E aí, conversando com... Vou falar aqui as pessoas que fizeram junto comigo, né? O Thales, né? O seu Mário Reichert, né? E tantas outras pessoas, empresários e pessoas consolidadas aqui em Ibirubá, né? Na sua humildade, lá chorando, né? Trazendo para fora todos os seus anseios, os seus problemas. A família Reichert, para mim, foi a que mais chamou atenção, porque estava toda a família lá, né? Já eu fizeram acho que mais de uma vez. E eles, eu acho que eles conseguiram construir esse ecossistema próprio, né? E aí a gente vê o resultado disso depois, né? Da família sempre sendo destaque nas enchentes ali, em tudo que aconteceu, nos clubes e serviços. Mas eu queria quebrar um pouquinho desse conceito, Letícia, porque às vezes parece que, para quem está lá do outro lado ouvindo, o nosso público é muito diverso, que o método CIS é só para empresário, só para gente consolidada. E eu me coloco no lugar. Eu não sou empresário consolidado, eu sou um ser humano normal, e ele transformou minha vida, eu posso dizer aqui, ele transformou minha vida porque eu o fiz e fico muito feliz. E tem um momento lá que mais feliz ainda, né? Que veio neném que funcionou, hein? Acho que é muito importante esse gancho, Cristiano, que você fez, porque as pessoas perguntam, mas será que é para mim? Mas eu já tenho idade, será que eu vou conseguir aguentar? O método CIS, ele não tem um público. Ele não é destinado a um nicho de pessoas. Você tem coisas na sua vida que tu gostaria de resolver, sendo você uma dona de casa, um aposentado, uma pessoa simples, humilde ou uma pessoa muito bem-sucedida, ele vai te atingir de alguma maneira, vai te gerar ganhos. Porque dentro desses 11 pilares que o método CIS, ele fala de 11 pilares que a gente precisa manter em equilíbrio. Dentro desses pilares, todos nós, enquanto seres humanos, nos encontramos nisso. Nós estamos dentro de um lar, nós temos, né, nossa questão emocional, nossa questão pessoal, nossa questão física, nossa saúde, nós temos um financeiro, nós temos todas as áreas, independente de onde a gente se encontre ou na fase da vida que a gente está. Eu sempre digo assim, não é que você precisa do método CIS, você merece. Merece ir lá e deixar as coisas que não são tuas, ou então se apropriar daquilo que é característica tua, né? E também tem uma parte que eu gosto de salientar aqui, porque para mim foi bem disruptiva, e que vocês, o Andrei e o Cristiano, que já fizeram o método CIS, assim como tem outros, e eu convido também a nossa audiência, né? Eu sei que eu aqui no meu tem várias pessoas que já fizeram o método CIS, e eu gostaria de fazer um convite nesse momento especial, né? Eu acho que a gente não pode ser barragem, né? A gente tem que fluir, e isso volta para nós de alguma maneira. Então, eu gostaria de convidar quem está nos assistindo, que já fez o método CIS, que está na live aí com a Rádio Cidade, coloca a sua experiência. Ou coloca lá, eu participei do método CIS e para mim foi relevante. Coloca verdadeiramente de que maneira te tocou. Por quê? Por que eu estou pedindo isso? Porque, às vezes, a Letícia, as pessoas estão me assistindo nesse momento, mas não tem conexão comigo, a gente ainda não teve oportunidade de se conhecer, né? Mas, às vezes, você vai colocar uma frase aí que é o que faltava para a pessoa que precisa tomar decisão para estar participando. Então, Cristiano, é para todas as pessoas. Não importa a idade. Todas as pessoas merecem participar desse treinamento e elas vão ter ganhos na sua vida, independente do seu objetivo. Seja ele profissional ou não. A gente fala do profissional porque ele é muito mais fácil de mensurar. É fácil mensurar um objetivo profissional. Por exemplo, eu tenho aqui em Ibirubá, né, um comércio, não vou citar porque eu não quero expor, mas tem uma empresa aqui em Ibirubá que foi comprada
por uma pessoa que foi lá no Método CIS, visualizou, fez um desenho e disse: Deus, se é para mim, eu quero ter um negócio próprio, se for possível eu quero esse. E todos nós conhecemos esse negócio, está no coração da cidade, de uma pessoa que foi lá e ela acessou. Então não era sobre o negócio estar à venda, é sobre ela se conectar. O Paulo Vieira sempre fala para nós que aqui nós estamos hoje num outro sistema de rádio, né? Tudo digital. Mas vamos voltar lá no rádio antigo. Ou vamos voltar numa internet Wi-Fi. Se você pega um rádio antigo, fica aquele chiu, né? Tu vai mexendo o botãozinho ali, pá, de repente sintonizou. E aí você começa a receber a transmissão. A mesma coisa é a internet. Você tá vendo as ondas do Wi-Fi chegar no teu aparelho? Não, você não vê. Mas tá tendo internet no teu aparelho? Tá. Então, que ondas são essas que a gente não está vendo? E a mesma maneira acontece com a nossa mente. Se acontece com o aparelho, por que não aconteceria com a gente? Nós, muitas vezes, estamos na frequência errada. Querendo algo, mas falando, comunicando o contrário. Né? Ou assim, eu tenho muita vontade de fazer ou ser alguma coisa, mas eu comunico o contrário. Isso é difícil, isso não é para mim. Aí, nesse momento, eu estou o quê? No chiado, não estou sintonizando. Então, vai muito além. E essa parte que eu estou explicando é um pouquinho do que o Paulo nos traz a respeito da física quântica, né? Que também é uma ciência que está crescendo demais. Então, sim, o método CIS é para todos, independente do teu objetivo. A gente fala, o profissional é mais fácil de mensurar, mas o quanto você cresceu em amor com um filho, talvez você não vai conseguir descrever. Talvez não vai ser isso que eu vou trazer aqui, né? Então, a gente fala muito do profissional, mas não é só isso. Né? O quanto tu melhorou em relacionamento, o quanto você se liberou de coisas que não eram suas, né? Então, como diz, o meu olho brilha, né? Mas é porque os abraços mais sinceros que eu já recebi na minha vida, eu tenho certeza que boa parte deles vieram de pessoas que fizeram o método CIS e me disseram: muito obrigada por você levar isso adiante, que eu precisava demais. Aí nós vamos longe aqui, né? Porque... gente, depressão, ansiedade, maus, assim, que assolam, né, nossa comunidade nesse momento, né? Muitas pessoas passam por isso. Você vai encontrar ali a ciência explicando, você vai encontrar maneiras de você, através do seu corpo e das tuas emoções, se ajudar de maneira coerente, né? Você vai encontrar um espiritual muito forte, né? Porque a gente sabe que o método CIS ele envolve 11 áreas, mas uma delas é o espiritual. É você saber que existe algo maior, né? Que talvez não é como a onda da internet, não chega para ti, mas o quanto você está acessando isso. Sim. Então é tremendo, a profundidade é tremenda, vai muito longe. Letícia, na prática agora, né? Nós, quando fizemos o método CIS, a gente teve que ir a Carazinho, né? Daí, por exemplo, no último dia ali que vira a noite, já para voltar, já tem que vir com sob todo aquele peso e refletindo toda aquela emoção e tudo mais, né? Dirigir para vir para casa e tal, né? E agora a gente vai ter, então, a oportunidade de fazer em casa, né? Ou seja, né, tá aqui, né? Dá até para posar em casa, né? Dá até para compartilhar em casa a experiência da noite ali. E aí eu queria dizer para ti como foi a construção para chegar nesse momento, por que Ibirubá vai ser a única cidade do interior do Rio Grande do Sul a ter método CIS global, né? E como está a organização e como é que as pessoas, né, que estão assistindo aqui podem se mobilizar para participar, né? Certo. Bom, eu primeiro quero falar que o método CIS, né, eu quero reforçar isso, depois trago novamente. O método CIS ele tem valores de lotes de ingresso. E quando acontece a edição, como a gente acabou de passar por uma edição que terminou no domingo, ainda está vigente a melhor oferta para quem quer comprar o método CIS, que são 12 vezes de R$ 188. O que é muito barato para o tanto que entrega, porque ele vai, de verdade, transformar a sua vida, né? Então, está vigente. Nas minhas redes sociais encontra link, encontra meu número de telefone, que a gente faz questão de estar passando todas as informações para a nossa audiência, né? E como é que foi chegar em Ibirubá? Há 2 anos atrás, quando eu comecei no método CIS, Fabrício e Vânia Tomé, de Carazinho, eles foram pioneiros em trazer esse movimento método CIS para fora das unidades. Todos os estados
do país, eles têm unidades da Febracis, né? Nós temos uma unidade em Porto Alegre, e era transmitido apenas no presencial, que é um grande centro, Belo Horizonte, Fortaleza, São Paulo, enfim, né? Agora a gente vai ter um mais próximo, que é Florianópolis. E pela primeira vez também vamos ter um no Rio Grande do Sul, no mês de outubro, né? Já vou dando esse spoiler aí. Mas Fabrício e Vânia trouxeram o método CIS, Vânia especialmente, para fora da unidade. Fez a experiência, acho que 2 turmas em Passo Fundo. E como ela morava em Carazinho, ela estava tendo muito público de Carazinho, ela trouxe para casa. E eu acho que o mesmo movimento eu estou fazendo agora, né? A Vânia, por crescimento, por mérito, por entender a metodologia e por aplicar na sua própria vida, rapidamente ela, né, é uma pessoa que não sei se está nos assistindo, mas honro demais a vida dela, né? Porque foi é até hoje uma mentora para mim. E ela tirou o método CIS da unidade, fez todo esse movimento, fez esse movimento crescer, serviu de case para tantas outras cidades no Brasil e no mundo que começaram a replicar esse treinamento. Só que então ela, pelo crescimento dela, ela se tornou diretora do Estado. Ela assumiu o Estado, o Fabrício tem ainda um comércio bem consolidado em Carazinho, também foi com ela, a família toda mudou a Porto Alegre. E como eu já tinha sempre muitos clientes, porque eu estava lá meramente como uma staff, eu estava lá servindo como monitora, amando os meus clientes e os outros clientes que estavam lá, né? A gente sempre estava lá servindo café, servindo água, conversando, né? Ajudando a pessoa na jornada, pegando cada um pela mão. E aí, por honra também pelo trabalho, pelo número de pessoas que eu estava levando, quando chegou a hora de eles irem a Porto Alegre, se mudar, eles chegaram para mim, ó, Letícia, por autoridade, por posicionamento teu, essa posição agora é tua. Então, eu fui agraciada como embaixadora do método CIS e fiquei responsável pelo método CIS em Carazinho. Faço menção aqui que a gente sempre teve uma equipe de monitoria maravilhosa lá, pessoas com muita experiência, o que fez toda a diferença. E eu fui, né, comandando esse CIS lá, levando pessoas para lá, e em dezembro do ano passado eu senti no meu coração, eu disse não. As pessoas já me falando, Letícia, por que é que não tem em Ibirubá? Lógico, comercialmente a Febracis não tem interesse de fazer em cidades muito pequenas. A gente aqui carece de estrutura, por exemplo, nós não temos hotel com auditório, que seria o formato mais confortável, né? Que Carazinho já tem, enfim. E aí eu senti que a nossa comunidade merecia isso, né? Porque tem muitos donos de empresa, por exemplo, que querem trazer agora seu time. E eu sei que você ter que hospedar uma pessoa, deslocar uma pessoa, custear alimentação para uma pessoa fora, vai tornar aí talvez o dobro do investimento que você vai ter que fazer. Além de pagar o ingresso, vai ter que pagar isso. Então, é uma oportunidade incrível que a gente tem aqui para reduzir nossos custos. E eu não tenho nenhuma garantia de que a gente vai ter outras edições aqui. Eu consegui respondendo o que o Cristiano me perguntou, por mérito, por honra ao meu trabalho. Como esse método CIS 244, que é agora, de 14 a 17 de maio, vai ser em Florianópolis, todo o estado do Rio Grande do Sul está muito mobilizado em levar pessoas para o presencial, pela proximidade, né? Pelo interesse. Só que, então, eu me posicionei para fazer aqui no interior e acabou ficando essa cidade, e eu sou muito feliz por isso, né? Uma série de fatores que culminou nessa oportunidade incrível aí que a gente está tendo. Que legal. Quantos anos? 12 anos já pode acessar? 14? A recomendação é a partir de 14 anos, mas assim, com 13 anos, com um responsável, né? Tem que haver um responsável junto para menor de idade, um pai ou alguém que assine como responsável por aquele jovem pode estar participando. Quiséramos nós, né, ter acesso a todo esse boom aí de conhecimento e de maneira de pensar, jovens, né? Mas sempre há tempo. Aqui em Ibirubá, o local está definido, Letícia? Definido, será na Ascoprel, a gente vai ajustar agora ali também. Todos sabem, né, a referência de alimentação que a gente tem ali, então nós estamos conversando sobre isso. Local, eu fiquei muito feliz, eu digo, Deus cuidando de tudo, né? Se Ele me deu essa missão, Ele vai ter que me ajudar a achar o resto. Ginásio da Ascoprel, então. E a rede hoteleira aqui em Ibirubá, nesses dias aí, vai estar bastante procurada, né? Vai, eu acredito que sim. A gente já tem contato com alguns e vamos falar com todos, né? Porque, como eu disse, eu estou trabalhando muito forte localmente,
mas a gente sabe que existem consultores, pessoas, embaixadores de outras cidades que talvez vão estar direcionando pessoas para cá, né? Não vai ser só gente de Birubá, isso já posso dizer. Então, também para quem é da nossa comunidade, saiba que vai ter oportunidade de trocas com pessoas de outros lugares também, né? A expectativa é superior a 100 pessoas. Em torno de 100 pessoas é a nossa meta aí, né? Que legal. Letícia, valores, dá para revelar, né? Sei lá o que as pessoas imaginam, um treinamento desse nível, 4 dias, né? Tendo aí toda essa carga de conteúdo, tantos profissionais. Uma das coisas que eu gostei, Cristiano, quando eu fiz o método CIS, né? Eu achei muito legal o momento da fala de um doutor lá explicando como são produzidos os hormônios no nosso corpo. Caiu várias fichas ali, porque... né? O que gera ansiedade, o que gera o estresse, né? O que é a insulina, o que é a dopamina, o que é a ocitocina, né? Por que me dá tanta ansiedade antes de fazer alguma coisa, por que às vezes eu estou, né, com um astral tão baixo, e ali começa a se responder muitas coisas, né, de como o nosso corpo funciona, que é tudo produzido aqui dentro, né? Tudo produzido aqui, né? Se eu estou com alguma situação de ansiedade ou de depressão, é o meu organismo que está respondendo a alguma coisa e está produzindo alguma coisa de forma errada, em escala errada. Então, voltando à pergunta, qual é o custo para fazer o método CIS? Sim. Eu acho que muito importante, Andrei, esse adendo que você fez, né? Porque nós temos a farmácia interna, né? E assim como também nós geramos a nós mesmos, às vezes através da comunicação, do pensamento e do sentimento, coisas que a gente não gostaria, né? Comunico logo. Comunico, penso, sinto, né? E aí a gente sabe que isso é batido várias vezes. E você se referia ao André Davin, ele esteve conosco nessa edição novamente. E só fazendo um parênteses aqui também, antes de começar na Febracis, eu terminei uma pós-graduação de Neurociências e Comportamento pela PUC-RS. E eu pensava assim, gente, como é que... E aí médicos, né, os maiores nomes da neurociência no mundo, por exemplo, Daniel Goleman, Paul Zak e outras referências, né? Muitas aulas a gente tinha, inclusive, de maneira traduzida, porque são as referências do mundo, maravilhosa a pós-graduação. E eu pensava, como é que eu coloco isso em prática? E a Febracis, ela é incrível, tem uma maestria gigante nisso, porque ela vai te dar esses conceitos, mas ela vai te dar a prática, né? De você saber o que você tem que comunicar no teu corpo para te diminuir a ansiedade, por exemplo. E o que vale um treinamento desses, né? Eu acho que o que vale e o que cobra aqui, nós temos até um ponto aí de desequilíbrio, eu diria assim. Porque o valor é inestimável. Quanto vale um casamento feliz? Se você pudesse pagar hoje, quanto valeria? Quanto vale restabelecer o vínculo, o relacionamento, ter um relacionamento de qualidade, amoroso, de proximidade com o filho? Qual é o valor que você paga? Tem muitos pais que estão há anos sem falar com seus filhos. Tem filhos que estão há anos sem falar com seus pais. Quanto vale isso? Quanto vale restabelecer isso? Então, o valor, ele vai muito além do preço que a gente paga para estar nesse treinamento, né? Hoje, com a melhor oferta, e eu quero frisar isso, que o lote está virando, e que às vezes as pessoas me perguntam, Letícia, segura para mim até amanhã o valor? Eu não tenho nenhuma autonomia em relação a isso. Eu tenho o link de comercialização, mas esse link é da Febracis, e eles que definem ofertas, e quando que muda lote, enfim. Então, a gente está com a informação do que o lote está para virar a qualquer momento, mas hoje, quem quiser se inscrever hoje, 12 vezes de R$ 188,82. Ou se você quiser pagar à vista, R$ 1.888. R$ 188 por mês, tem gente que gasta isso em remédio, muito mais do que isso em remédio, né? Para conseguir controlar todos esses sentimentos que vêm e que a gente não sabe controlar. Exato. E aí tem que ir para a química, tem que ir para o remédio para conseguir, né? É o sono que não vem, ou é o estresse que está muito alto, ou é a depressão, ou é a ansiedade. Então... Isso vale, Letícia, para os novos e para quem já fez? Importante, Cristiano, né? Para quem já fez método CIS, nós temos agora uma campanha que eu achei fantástica, né? Ex-aluno, quem já foi aluno do método CIS, indicando 2 pagantes, 2 pessoas que se inscrevam, ele pode fazer o seu método CIS totalmente de graça, sem pagar nada.
Então, isso também é uma ótima oportunidade para a gente estar falando aqui com a audiência. Eu até já divulguei isso nos grupos. Mas é importante a gente dizer isso. Que a Febracis, né, você que nesse momento se inscreveu, porque nós temos muitas pessoas, e eu agradeço as pessoas que se inscreveram, estão na expectativa. Eu só digo, aumenta lá em cima a expectativa, né? Porque vai vir muita coisa boa. E eu quero dizer assim, ex-aluno que quiser fazer totalmente de graça o seu treinamento, só precisa indicar 2 pagantes. Aí tem que enviar para nós o comprovante, o print ali de que a pessoa se inscreveu, tudo certinho, e já garante a sua vaga para estar fazendo esse treinamento novamente. Por quê? Porque a Febracis quer que você se mantenha por perto. A Febracis quer que você volte e sente naquele banco e você vai ver que você é outra pessoa transformada, vai acessar novos patamares, né? Participações aqui, a Márcia Rosane Reicher, Letícia, excelente profissional, trazendo uma oportunidade maravilhosa para quem quiser mudar sua vida. A Liette Halber, show, Leti, esse treinamento todos deveriam fazer, o método CIS é indescritível. A Rose Amastron, parabéns, Letícia, todos deveríamos nos conscientizar que a inteligência emocional é fundamental nos dias de hoje. Flávio Gomes, parabéns, Letícia. A Elisângela Quadros também diz que o método CIS é transformador. Cristiane Veneral diz que participou e é realmente transformador. A Andrea Horberts, que já fez 3 vezes o CIS e cada um foi transformador, evolução, eliminação de crenças limitantes e substituição por novas crenças. A Gláucia Chiesa também diz que o método é transformador, todos deveriam fazer. E a Raquel Jäger também diz aqui que você é uma pessoa sensacional, incentivadora, uma guerreira. A Márcia diz que já fez 2 vezes. Minha filha, com 13 anos, fez também. Isso aí, vale cada centavo. O investimento é para a vida. Então, tá aí, o pessoal se manifestando, né, comprovando aquilo que a gente buscou na fala da Letícia hoje aqui. Tem um folder aqui, né, que está sendo distribuído pela cidade também, falando sobre o rompimento de ciclos destrutivos, crescimento contínuo, participação familiar, qualidade de vida, a renovação de relacionamentos familiares, conquista de equilíbrio, reprogramação de crenças limitantes e o fim da autossabotagem. Você identificará e superará comportamentos autodestrutivos. E vai se concentrar em suas metas e objetivos. Tá? Então, voltado para finanças, está devendo, não tem jeito de você conseguir corrigir, né? O rumo da tua vida financeira está sempre no vermelho, você ganha bem, mas não consegue fazer sobrar dinheiro, né? Você teve grandes oportunidades da vida, mas está se vendo aí sempre com essa dificuldade, sempre com a conta negativa, né? Já passou muito dinheiro na tua mão, mas ele é uma energia que parece que você não merece aquilo. Para entender isso, método CIS. Business, faturar mais, teu negócio travou, né? Você trabalha, vira noite, fim de semana, feriado, olha para o vizinho está lá passeando com a família, você trabalhando e você não consegue crescer, o teu negócio está travado. Vai para o método CIS. Performance emocional, você é explosivo, né? É pavio curto, falou, tem que estar respondendo a pessoa, né? Você está sempre armado, né? Não consegue suportar ninguém. Porra, que pessoa insuportável, né? Não consegue ficar em nenhum ambiente, todo mundo te incomoda, você se incomoda com tudo. Método CIS. Saúde, né? Poxa, não consegue parar de fumar, não consegue emagrecer, não consegue ter uma dieta, não consegue seguir, né, um padrão mínimo, respeitar o teu corpo, respeitar aquilo que Deus te deu. Método CIS. Relacionamento, né, tá com dificuldade de ganhar um abraço do filho, da esposa, não consegue dizer eu te amo para o pai e para a mãe, não consegue receber um eu te amo, né? É aquele durão, é aquele seco, aquela pessoa que parece que está envolta aí dentro de um casulo, né? Método CIS. Letícia, para finalizar aqui da minha parte, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão. A gente está aqui falando num lugar de fala de quem já participou, né? E muita gente que está aí fora, que está assistindo a gente aqui, daqui a pouco não viveu essa experiência e fica dizendo, tá, mas vocês estão aí só vendendo peixe, né? Mas não é esse o objetivo. Queria que tu detalhasse um pouquinho a questão do ecossistema, o quanto isso é importante, né? Porque às vezes... a gente está nessa construção para a esposa fazer, ver como vamos organizar lá com as crianças e tudo mais, porque é fundamental isso, né? A gente ampliar esse ecossistema
ter mais pessoas, né? Hoje aqui, por exemplo, aqui na rádio, 90% do time aqui já fez método CIS. E a gente tem uma relação aqui dentro da rádio que não tem crise, não tem problema, não tem nada. A gente resolve tudo de uma forma muito tranquila, muito serena, né? E muitos dos nossos medos, das nossas angústias e tal foram superados. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho o quanto isso é importante, né? Porque tem uma fala lá no método que é muito forte, que é a questão das palavras certas, para as pessoas certas, os lugares certos, né? Então, da gente conseguir encontrar, né, este meio em que essa energia flua de uma forma sem ter nenhum tipo de barreira, né? Exato. O que a gente sempre fala no método CIS, né, Cristiano, é que quem esteve lá é que fez o método CIS, né? Às vezes um familiar teu não participou ainda. E aí a gente chega em casa e quer implantar tudo, né? Mas a pessoa, ela não compreendeu, não sentiu, porque emoção não é uma coisa que a gente possa explicar de maneira racional com palavras. Emoção é sentido. Como é que você explica o amor para um filho? Você pode descrever com palavras muito bonitas, mas o que você sente, a maneira como você sente, com todas as fibras do teu corpo, não tem como você explicar. E isso é muito do que acontece no método CIS, porque ele trata da nossa emoção. Mas tem uma coisa bem simples, né, que o Andrei até fez um parênteses antes, que a gente aprende no método CIS, que é uma linha que vai abençoar ou amaldiçoar a nossa vida, que é comunico, ou seja, as coisas que eu falo, verbal ou não verbal, porque às vezes a cara feia, fechada, a cara de nojo, é uma comunicação, né, fechado, comunico. A comunicação, ela gera um sentimento, um pensamento, perdão. E aí eu penso sobre aquilo, para reforçar aquilo que eu estou comunicando. E aí eu sinto algo no meu corpo. E isso vai se transformar numa crença, e a crença é autorrealizável. E então, em relação ao ecossistema, Cristiano, às vezes a gente assumiu uma postura de falar as coisas que a gente quer e não as que a gente não quer. Só que a pessoa lá em casa vai reclamar. Né? A pessoa que não participou, o meu ecossistema, as pessoas que vivem, elas reclamam. E a gente entende o quanto reclamar é uma coisa que amaldiçoa a nossa vida e nosso negócio. Por exemplo, se eu tenho um negócio, eu vou ter desafios. Isso é natural de quem se aventurou na carreira de empreender, de ter uma empresa. Agora, se você chega de manhã e agradece, você já abriu toda uma sintonia aí para receber coisas positivas. Agora, se você chega e reclama, né, você já está trazendo uma coisa sobre um aspecto negativo. Então, por isso que é tão importante o nosso ecossistema, as pessoas com quem mais a gente convive terem a compreensão. E a Febracis sempre fala, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional não é a gente substituir, deixar as nossas emoções de lado, guardar na gavetinha aquilo que não serve, não. Eu preciso do medo, eu preciso da raiva, eu preciso do nojo, eu preciso de todos os sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Porque se eu não tivesse medo, eu chegava no parapeito do prédio e caía. Se eu não tivesse nojo, comeria qualquer coisa, uma comida que não tá bem, não tá legal. Então, eu preciso de todos os sentimentos, mas é a emoção certa, na intensidade certa, e pelo tempo necessário, e no local. Então, o que é a inteligência emocional? Eu saber usar minhas emoções na intensidade e na hora certa. Então, eu posso ter que bronquear com alguém, eu posso ter que chamar a atenção do meu marido, ele a minha, tá certo. A gente vai crescer com isso, mas é na intensidade certa. E no local, no momento certo. E o que a gente vê muitas vezes, a pessoa explodiu com a intensidade errada, com um filho, com, né, um cônjuge, com um irmão. Um público. Exato. E aí você vai colhendo, não tem... como é que diz aquela passagem? De Deus não se zomba. Aquilo que você plantou, colherás. E a gente, às vezes, de maneira ingênua, está plantando muitas coisas sobre a nossa vida que a gente não tem a menor intenção de colher. Então, o método CIS, ele te dá esse choque de realidade, né? E você sabe exatamente o que você quer plantar. Eu vou trazer só um insight que me ocorreu agora, Cristiano, só para complementar, de uma maneira muito ilustrativa. Por exemplo, eu tenho um filho, o Vitor, né, que tem 7 anos. E é uma fase de desenvolvimento da criança, descoberta, alfabetização, uma série de coisas. E as crianças, eu acho que todos nós na infância, a gente passa por essa experiência, nós experimentamos isso, que é da gente contar alguma coisinha que não foi de acordo, né? Então, o que é a reação normal de um ser humano, né? Exceto pessoas que já têm algum entendimento ou uma base, mas são exceções. Você vai dizer assim, filho,
Deixa de ser mentiroso. Por que você está me contando essa mentira? Se eu, na autoridade de mãe, estou dizendo que o meu filho é mentiroso, perceba o que eu digo sobre comunico, penso, sinto, né? Se eu estou dizendo para ele que ele é mentiroso, o que resta? Eu sou uma autoridade na vida dele. Então, aqui eu vou entregar uma chave poderosa, que são coisas simples que a gente aprende lá, mas que mudam totalmente a estrutura da nossa vida. Com o meu filho, por exemplo, eu adotei isso. Se ele me contou uma coisa que não está de acordo, eu digo assim para ele: filho, você é tão verdadeiro. Essa história está estranha, não está combinando com quem você é. O que eu estou dizendo para ele? Filho, você é verdadeiro. Então, eu, na autoridade de mãe, estou dizendo: você é verdadeiro. Você é inteligente, você é próspero, você é feliz, você é lindo, você é rápido, você é forte. Quantos de nós estamos, de verdade, abençoando nossos filhos com a autoridade que a gente tem? Só que talvez sejam coisas que a gente também não recebeu, porque os nossos pais também são vítimas de outras vítimas, então alguém tem que quebrar esse ciclo. E lá no Método CIS a gente aprende como a gente vai abençoar. Esse exemplo que eu citei, em vez de eu chamar o filho de mentiroso, eu vou chamar ele: você é verdadeiro e isso está estranho com a pessoa que você é. Isso é identidade, é quem eu sou. Então, o meu filho, se eu perguntar para ele, vai dizer: mãe, eu sou verdadeiro. Quando ele violar isso, ele vai saber. Então, é incrível, Cristiano? A gente pode ficar horas falando a respeito disso, porque tem muito conhecimento. São 60 horas, impossível a gente resumir isso, em alguns minutos, mas eu espero que tenha ficado para o nossa audiência aí um pouquinho do que representa tudo isso. Tá certo. Que legal, Letícia, que legal poder te receber aqui, vindo com toda essa energia aí de ter participado do Método CIS presencial e com toda essa energia conectada agora para de 14 a 17 de maio, Então vamos reunir aí os ciseiros, nessa 234? 244. 44. Edição 244. Então, um grande evento aqui em Ibirubá. Então, as inscrições estão abertas aí, tá? Você pode mandar até um WhatsApp para a Letícia, o 54991675097, Pode mandar o WhatsApp para ela ali, que ela manda o link para você. E também aí tem o Instagram da Letícia, que é muito... Inclusive, a Letícia é espetacular. Eu estava olhando uma foto, uma postagem que ela fez outro dia, que é muito... Um dia eu vou fazer essa aí, essa Letícia aqui... precisou dessa Letícia para chegar nessa Letícia. E a gente, às vezes, não faz esse reconhecimento, a gente não faz essa retrospectiva de tudo que a gente passa na vida da gente, São etapas, são processos que a gente precisa passar para chegar onde a gente está, Então, que bom que tu reconheceu toda essa tua trajetória, E para quem te enxerga hoje, como o Andrei disse, essa Letícia empoderada, conhecida, que é uma referência, para as pessoas de negócio, Porque não é só o Método CIS, Letícia? Tu tem outras ferramentas também que tu oferece, para empresas, para gestores, enfim, para RHs e tudo mais. Então, essa Letícia de hoje, ela é o processo daquela Letícia, aquela menina mais assustada ali do início da carreira, E é interessante isso, Cristiano, porque é mais uma das coisas que a gente aprende na FebraCIS como um todo, é comemorar ganhos. Isso muda o sentido e ele volta a gente para um princípio de gratidão. Porque às vezes pode parecer alguma coisa assim, para mostrar, não, mas é comemorar o teu ganho. Tu abriu o olho de manhã, tu tem um teto sobre você, tu tem comida, tu tem onde trabalhar. Comemorar os nossos ganhos. E quando a gente, é como eu falei de sintonizar o rádio. Se você comemora o teu ganho, é como se Deus dissesse: ok, você está me agradecendo, vou te dar mais. É muito simples. Então, é o quanto a gente abre mão do simples, de coisas que podem mudar a nossa vida. Então, fica o convite, porque o CIS vai fazer isso por você. Ele vai fazer você entender quem você é e o que você não está acessando por atitudes tuas mesmo, E até vou fazer um adendo aqui, que a gente vai ter CIS em Ibirubá. É lógico que a gente vai atender todos com maior carinho. Vai ser um privilégio, poder contar com cada um estando aqui. Mas, quem quer viver a experiência, Letícia, mas eu quero ir no presencial, quero ver o palestrante de perto, eu tenho mais condições, quero me deslocar...
essa edição de maio vai ser em Florianópolis, está pertinho da gente, então eu também estou, inclusive já tenho clientes que já adquiriram para ir para o presencial em Florianópolis, também é uma oportunidade, então eu digo, nós estamos com duas coisas muito valiosas, tanto é fazer aqui na porta de casa, como ir em Florianópolis, que não é nenhum desafio, né? Para veranear a gente vai, imagina para mudar uma vida, né? Com certeza. Abraça e receba. Exato. Josiane Maiara Kintzer, a Alessandra Giacomelli, a Duda Mendes Sarturi também deixaram mensagens aqui, né, dizendo que é sensacional, que você merece e que o método CIS é transformador. Obrigado, Letícia. Sucesso para você e vamos falar muito mais ainda sobre o método CIS aqui em Birubá, porque ele vai trazer um impacto para essa comunidade, Cristiano, né? Não é fazer merchandise aqui, propaganda. É claro que a gente, né, quer ajudar a Letícia a levar essa mensagem longe, mas a nossa função aqui no jornalismo da rádio é mensurar o impacto que isso vai causar, e já vem causando para o município, né? E é inegável que a gente conversa com as pessoas e elas relatam, né, que tiveram mais resultado, que conseguiram gerenciar suas emoções, suas equipes e os seus resultados a partir dessa experiência. Exato, isso é fundamental. Estou sonhando o dia que vai ter um método CIS só para os políticos aí, para ver se eles se alinham aí, né? Cuidam das emoções, oremos. Mas, Cristiano, é importante colocar isso, né? A gente vê cada vez mais iniciativa pública participando, professores participando, né? Então, isso é gratificante, é lindo de ver. Essa edição mesmo do Método CIS que aconteceu, tinha muitas pessoas relacionadas a isso, inclusive, não sei se poderia citar o nome ou não, mas enfim, se ele estiver me assistindo, me perdoe se eu não podia, mas enfim... a gente pegou o voo aqui em Passo Fundo já com o Rodney Candeia, procurador do Estado. Foi vereador, acho que o vereador mais votado em Passo Fundo. Uma pessoa fantástica, assim, que tem um envolvimento em muitas esferas, tanto públicas como privadas. E a gente foi conversando, almoçamos várias vezes, nos encontramos durante o Método CIS, trocamos muitas ideias. Então, assim, a gente vê que ele foi uma pessoa que já trabalhou em Brasília, né, junto com o poder público, já esteve ligado à Ana Amélia, enfim. A gente vê, cada edição a gente vê mais pessoas desse segmento envolvidas, e isso é muito gratificante, porque são pessoas que vão ter algum acesso, algum impacto na nossa sociedade. Então, é relevante. Oremos, né? Tudo vai acontecendo. Nesse caso, a vantagem competitiva, né? Porque você, enquanto um político, você está concorrendo, né? E disputando um espaço, uma opinião. Então, o método CIS vai te dar, né, uma vantagem competitiva. Elemento, tudo mais, né? Controle para você conseguir fazer o debate e fazer a tua comunidade, né, aqueles que votaram em você, entenderem que votaram na pessoa certa. E também, né, Andrei, assim, conhecer o caminho certo. Né? Saber quais são as demandas dos jovens de uma comunidade, né? Conhecer sobre identidade, capacidade e merecimento para poder, de maneira assertiva, fomentar essas coisas na comunidade. Né? Então, isso, né? Valeu. Letícia, obrigado pela tua presença aqui. Daqui a pouco a gente tem o pessoal sempre alerta aí, né? Que hoje é o dia dos escoteiros. A gente vai bater um papo aí com a moçada dos escoteiros. Daqui a pouco já abre live de novo aqui junto à nossa programação. Letícia, a palavra final é tua. Então, a palavra final, né? Só agradecer essa oportunidade maravilhosa, agradecer o Andrei, o Cristiano e todo o pessoal da Rádio Cidade, porque a parceria de vocês, ela é inegável, né? Como eu me coloco como ramo, como ponte, eu acho que a Rádio Cidade tem um papel preponderante nesse sentido também. Também são ponte, também fazem florescer as coisas da comunidade, né? A gente percebe o quanto vocês apoiam diversas causas. E agradecer mesmo o espaço, agradecer a todos os ouvintes, agradecer especialmente a todos aqueles que já acreditaram, que já foram para o Método CIS, que já estão colhendo benefícios, porque se a Letícia de hoje, né, Cristiano, vamos fazer a Letícia de ontem, a Letícia de hoje que está sentada aqui, o fato de ter subido no palco do Método CIS, o que veio muito presente na minha mente foi assim, isso não seria possível sem as pessoas. Então, cada um que esteve no Método CIS fez parte disso, faz parte disso. Então, o que eu estou compartilhando aqui é um momento que não é só meu, é de cada um que já disse o seu sim, os que estão inscritos agora e os que virão ainda, né? Então, é construído a várias mãos e é gratidão mesmo. Obrigado, Letícia Poikert, ela que é